Oi, gente. Então, hoje eu vou explicar Guerra de Secessão pra vocês, Guerra Civil, Marcha para o Oeste, né, que tá também no nosso conteúdo, e Segundo Reinado. E eu vou começar pelo mais difícil, que é o Segundo Reinado, e espero que vocês entendam de verdade. Bom, o Segundo Reinado, ele começa com o golpe da maioridade, quando os liberais eles colocam Dom Pedro II no poder, porque estava tudo uma desordem no período regencial, as províncias estavam querendo se separar do Brasil, tava tudo eles estavam querendo desfragmentar o território brasileiro e tava tudo um caos, tava uma bagunça, as regências trina e una e provisória, então eles queriam fixar uma pessoa no poder que melhorasse e centralizasse o poder na mão dessa pessoa, né? Então, quem eles colocariam? Teria que ser uma pessoa da família real, né? Que estava para a sucessão do poder de Dom Pedro I, que era Dom Pedro II, né? Que quando Dom Pedro I ele foi embora do Brasil, ele deixou seu filho com apenas 5 anos para governar o Brasil depois com 18 anos. Mas como estava tudo instável, como estava tudo uma bagunça, eles decidiram colocar Dom Pedro II logo no poder com 15 anos, né? Eles apressaram as coisas. Então, quando eles colocaram Dom Pedro II no poder, com o golpe da maioridade, eles queriam que tivesse uma centralização, queriam que tivesse uma estabilidade e que acabassem a briga entre os liberais, os conservadores e acabasse com essa autonomia das províncias. Então, a regência tinha acabado, as revoltas regenciais tinham acabado, então ia começar tudo do zero. E assim, Dom Pedro II, ele queria ser um rei diferentemente do seu pai. Por quê? Porque seu pai, ele era muito controlador, ele era agressivo e ele era muito vida louca. Então, ele era muito festivo e o Dom Pedro II, ele quis considerar a imagem dele de uma pessoa mais reservada, mais culta, até porque a sua educação ela foi diferentemente dos seus irmãos, porque ele seria o rei e também ele não foi educado com sua família junto, a sua família estava distante. Então, desde pequenininho ele já sabia muitas línguas, ele já lia muitos livros, então ele era muito intelectual. E ele queria ter essa imagem diferente do seu pai para que não acabasse seu reinado como acabou o seu pai. Ele não queria cometer os mesmos erros que seu pai cometeu. Então, para isso, vocês já podem até perceber mesmo nas imagens, nas pinturas, que se você ver a figura de Dom Pedro II, ele sempre vai estar como mais velho, como mais sábio do que Dom Pedro I. Porque quando ele foi colocado como rei, ele era muito novinho e muitas pessoas elas não dariam atenção a uma pessoa nova no reino, né? Uma pessoa com 15 anos. Então, muitas pinturas, ele tinha barba, sendo que na verdade ele tinha 15 anos, para trazer essa figura mais de sábio, não autoritário, mas de sábio. Enfim, então, antes mesmo de ele começar mesmo para valer, teve a última revolta, que foi a revolta praieira. A revolta praieira, ela aconteceu no Pernambuco e ela foi o quê? Foi com ideais socialistas, foi fundamentada, e eles queriam se separar do Brasil e queriam uma república. Então, o Dom Pedro II, ele reprimiu violentamente essa revolta e não teve mais nenhuma outra revolta no Segundo Reinado. Então, o que ele fez depois disso, né? Então, para que não houvesse mais essa disputa entre conservadores e liberais no poder, ele decidiu criar o quê? Ele decidiu centralizar e estabilizar o país todo, né? Para que não houvesse mais aquela bagunça toda. Então, ele decidiu criar o parlamentarismo às avessas, muito importante se for cair na prova, viu, gente? Esse parlamentarismo às avessas, ele era inspirado no parlamentarismo britânico. Só que o parlamentarismo britânico, ele funciona de baixo para cima. O povo elege quem? Os deputados, e os deputados, eles colocam os chefes parlamentaristas, né? E os príncipes e as rainhas, os reis, eles não são para absolutamente nada na Inglaterra. Só que no Brasil, o que ele fez? Ele decidiu fazer diferente, porque ele tinha o quarto poder moderador. Desculpa, gente. Por quê? O que era o quarto poder moderador? Era o poder de intervir em tudo. E seu cargo era vitalício, ele podia dissolver assembleias, câmaras, e ele tinha o poder de fazer tudo. Então, ele fez o parlamentarismo às avessas, que como ele tinha o quarto poder moderador, ele quem colocava os chefes parlamentares, e os chefes parlamentares eram que colocavam os deputados. Então, ele funcionava de cima para baixo. E o povo, ele não tinha
cidadania, vamos dizer. O povo ele não tinha participação, né, nessa parte assim, de eleger essas pessoas. E, enfim, então foi isso, o parlamentarismo às avessas, e o Dom Pedro I ele tentava alternar, colocando sempre chefes parlamentares uma vez conservadores e chefes parlamentares outra vez em outro ano liberais, para que houvesse um equilíbrio entre os dois e eles não ficassem brigando por estarem no poder, né? Porque, como eu disse mais uma vez, eu repito, ele queria centralizar o poder, né? Enfim. Depois disso, o que aconteceu, né? Depois desse parlamentarismo às avessas? Tem a questão Christie. A questão Christie, ela não é muito necessária você saber, mas é um contexto muito bom para você entender mais ou menos. Por quê? O que aconteceu na questão Christie? Aqui no porto do Brasil, ingleses, né, pessoas da Inglaterra, né, eles saquearam navios do Brasil. E aí isso foi levado às autoridades. E aí acabaram que essas pessoas elas foram presas. E a Inglaterra não gostou nada disso. A Inglaterra ela queria que o Brasil pagasse indenizações por prenderem essas pessoas, o que era muito injusto. Então a Inglaterra ela estava muito por fora, né, gente? A Inglaterra estava agindo como uma criança mimada. E aí essa questão ela foi levada para outro país, onde esse país falou assim: não, Inglaterra, você está errada mesmo, você precisa desculpar com o Brasil e fazer as pazes, porque o Brasil ele só fez a coisa certa. E aí a Inglaterra ela ficou com muita raiva disso, e aí depois ela tipo que meio falou assim: Brasil, você vai ver depois o que vai acontecer. Que depois eu vou falar isso pra vocês. Mas enfim, o Dom Pedro II ele começou a política no Brasil com uma política de prestígio do Brasil, onde ele queria tipo que dar qualidade à produção interna brasileira. Por quê? Porque os produtos ingleses, eles tinham muito aqui no Brasil, e as pessoas elas compravam os produtos ingleses. Por quê? Porque os produtos ingleses eles eram baratos, os produtos ingleses eles eram de alta qualidade, e além disso, os produtos ingleses, eles tipo que chegavam ao Brasil com uma taxa de imposto muito pequena. Porque a Inglaterra ela tinha que pagar somente 15% ao Brasil de imposto. Então acabava quebrando a economia interna do Brasil. Acabava que o Brasil não ganhava imposto com isso. E acabava que o produto brasileiro era muito desvalorizado, porque as pessoas acabavam comprando produtos ingleses, que eram mais baratos e melhores. Então o que o Dom Pedro II ele fez? Ele criou... ele aumentou, na verdade, ele criou a tarifa Alves Branco, que é muito importante vocês saberem disso. Tarifa Alves Branco, anotem aí. A tarifa Alves Branco, ela fez com que aumentasse o imposto das tarifas alfandegárias da Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra antes ela pagava pouco imposto para o Brasil, o que acabava não arrecadando muito imposto, né? O que acabava quebrando a economia do Brasil. E agora eles teriam que pagar 30% a 60% de imposto. O que fez com que a Inglaterra tivesse que pagar muito imposto, gente. Imagina, tem que pagar antes 15% e agora tem que pagar 60%. E aí, isso fez com que a produção interna do Brasil fosse valorizada, as pessoas quisessem comprar mais o produto brasileiro, porque o produto brasileiro ficou muito barato em compensação ao produto inglês, que agora ficou caro com o imposto, né? Porque eles iam valorizar mais a economia brasileira, os produtos brasileiros, e agora eles teriam maior arrecadação de impostos com a tarifa Alves Branco. Só que quem não gostou muito disso foi quem? Isso mesmo, a Inglaterra odiou isso. E já com a questão Christie do passado que eu tinha falado, lembra daquele negócio que a Inglaterra agiu mimadamente? Agora ela vai agir mais ainda como uma criança, porque ela vai começar a atacar, ela já atacava antes, mas ela vai atacar agora os navios negreiros do Brasil com a lei, o decreto Bill Aberdeen. O que era o Bill Aberdeen? Era onde a Inglaterra ela tinha direito de atacar os navios negreiros do Brasil, afundá-los para que não houvesse mais a venda de escravos no Brasil. Por quê? Porque a Inglaterra estava passando por esse meio termo assim, abolicionista, mas não era porque, ai meu Deus, eu amo os direitos humanos, vamos defender os direitos humanos, vamos fazer com que os negros não sejam mais escravizados e não sei o quê. Tinha uma coisa por trás disso, apesar de algumas pessoas quererem de verdade isso, outras, elas queriam o quê? Como a Inglaterra estava passando pela Revolução Industrial, seria mais fácil eles pagarem para uma pessoa trabalhar, ter uma mão de obra qualificada e ainda pegar matéria-prima da África do que